Nós vimos na aula passada o conceito de campo elétrico e calculamos campo elétrico para algumas distribuições discretas e contínuas de carga. Hoje, nessa aula, nós vamos continuar a fazer alguns cálculos de distribuições contínuas para a gente treinar um pouco os tipos de integrais que podem aparecer. Então, o próximo exemplo que nós vamos abordar para calcular o campo elétrico é o campo elétrico de um disco, disco carregado com densidade sigma, tendo raio R. Um disco carregado com densidade R e tendo com densidade sigma e tendo raio R. Então vamos tentar, vamos de novo fazer o diagraminha aqui, né? Aqui está o disco, né? Esse disco tem raio R. Eu vou querer calcular o campo elétrico a uma posição X dele. Uma posição X dele. Quero então calcular E. Quero calcular E de X. Bom, aquele nosso recém-conhecido amigo vai nos ajudar mais uma vez. Como é que eu posso imaginar um disco cheio? Como uma superposição de quê? Como é que eu posso imaginar um disco cheio? Como uma superposição de anéis. Então eu vou pegar um anel aqui, certo? Esse anel tem raio R agora. E como ele está contido num disco, ele tem uma carga dQ, e tem uma carga dQ. Essa carga dQ agora está distribuída numa superfície. Eu vou usar a expressão sigma dA para escrever esse dQ, porque o dQ está numa superfície agora. Então esse dQ é um sigma dA. E quem me ajuda a dizer qual é a área elementar achurada? Quanto vale a área elementar achurada? Se eu pegar uma tesoura e cortar isso aqui e esticar, eu obtenho um retângulo esquisito de largura dr, certo? De largura dr e de que comprimento? 2πr. Então a área desse retângulo maluco é 2πr dr. Então aquela carga vale sigma 2πr dr. Bom, a carga eu já achei. Agora, o que diz o princípio de superposição? Que o campo de uma distribuição é a soma do campo dos outros. Eu sei o campo do anel. O que é o campo DE? Né? O que é o campo DE desse anel que eu escrevi aqui? Esse campo DE eu apaguei da lousa, mas ele é o seguinte, ó, ele é KdQ x sobre x2 mais A2 elevado a 3/2. Eu vou recuperar isso vagamente com vocês. Olha lá. O campo do anel é QX, né? QX sobre x2 mais A2. Só que tem um enganinho lá. O raio do anelzinho verde não é A e sim R. Tá bom? Então, você viu como isso vira aquilo? Então, aqui é R, perdão. Aqui é R quadrado. E aqui já está explorada a simetria. O campo de um anel já dá na direção X. Então, basta integrar esse campo para eu obter o campo do disco na direção que eu estou querendo. Então, isso aqui o que dá? Isso aqui dá 1 sobre 4πε0 dQ
sigma 2πr/dr x sobre x2 mais R2 elevado a 3 meios. X2 mais R2 elevado a 3 meios. Vamos fazer essa integral? Aparentemente ela é assustadora, mas com uma transformação você vai ver que ela é trivial. Então, o que é o EX? EX, então, vou cancelar o π. Π sigma sobre 4ε0. Eu não esqueci de cancelar o 2, não. Integral de, o que ficou em cima? 2r/dr e embaixo x2 mais R2 a 3 meios. Essa integral pode ser meio envolvida de fazer. É claro, eu tenho que, para varrer a distribuição inteira, eu tenho que pegar todo o disco. Esse meu R vai de quanto a quanto? Para varrer o disco inteiro. De 0 a R1. Certo? Essa é a integral que eu tenho que fazer. Bom, olhando assim é meio complicada. Existem protótipos de substituições. Se eu chamar U de x2 mais R2, 2R/dr é du. Diferencial disso é diferencial disso, x é dado, x é constante. 2R/dr, por isso que eu não apaguei a figura daqui. Então isso aqui dá sigma sobre 4ε0, integral de du, e aqui U a menos 3 meios. Subo como menos 3 meios. Ó, caí numa integral trivial de um polinômio. Né? Isso aqui dá U elevado a menos meio sobre menos meio. Então, já vou pôr o sinal de menos. Menos meio é 2. Menos sigma sobre 2ε0. Já subi o menos 2, né? E integral de U a menos 3 meios. Isso dá U a menos meio, ou seja, raiz de U. 1 sobre raiz, o que é U? x2 mais R2. Isso calculado entre 0 e R. X faltou aqui, né? Sigma x. Tá certo? Sigma x. Tá certo? Então, vamos fazer essa mera substituição. Eu já vou substituir no 0 primeiro e trocar o sinal. Então, isso aqui dá sigma sobre 2ε0. Essa expressão calculada, sigma x, né? Sigma sobre 2ε0, essa expressão calculada em R igual a 0, dá x sobre raiz de x quadrado. Raiz de x quadrado é módulo de x. Menos essa expressão calculada em R, x sobre raiz de x2 mais R2. Essa é a expressão que a gente tem para o campo elétrico. Então, se você quiser um campo vetorial, é esse EX que eu calculei aqui, na direção x chapéu. Na direção x chapéu. Se eu voltar um segundo ao cálculo do anel, interessante se eu voltar um segundo ao cálculo do anel, é interessante ver algumas propriedades físicas. Né? Olha para essa expressão do campo de um anel. Olha para a expressão do campo de um anel. A expressão do campo de um anel era QX sobre 4πε0 x2 mais A2 elevado a 3 meios. Voltando ao caso do anel. Primeira coisa que você observa, se x for igual a 0, ou seja, se eu estiver no centro do anel, vou fazer uma pergunta para a classe, hein? Quanto dá o campo? 0. Por quê? Porque
pela expressão que você está vendo, dá zero mesmo, né? E simetricamente você vê que dá zero. A cada componente de carga aqui tem uma oposta que cancela o campo no centro. Então, fisicamente é zero. Outra coisa que você nota é que quando você mudar de lado para o x negativo, a natureza não sabe, esse anel não sabe de que lado você está. Assim é um jeito, assim é outro, a natureza não sabe. Então, esse campo inverte de sentido. Se x for em menos x, esse campo inverte de sentido. Então, ele é simétrico em relação à origem. Talvez uma representação interessante desse campo fosse assim, ó. Ele é aqui x muito longe, né? Ele é zero na origem, ele é ímpar, porque ele inverte de sentido, ele sai do zero e lá no infinito ele é zero, certo? Lá no infinito ele é zero. Então, como é que eu representaria uma função que sai do zero, é zero no infinito e não é identicamente nula? Só pode ser uma função desse tipo aqui, ó. Assim seria o diagrama do campo do anel. Então, agora, voltando a fazer uma análise, vamos fazer uma análise parecida ao caso do disco, ao caso do disco. Aqui está o caso do campo do disco, né? Olha, vamos supor, eu vou fazer aqui em cima, vamos supor R muito maior que X. Isso quer dizer que você tem um discão, né, e você está olhando pertinho dele. Se você está bem perto do disco, mesmo que ele não seja muito grande, ele parece infinito, não parece? Então, R muito maior que X dá a impressão que eu estou tratando de um plano infinito. Se R é muito maior que X, esse termo aqui, x2 mais R2, se R é muito maior que X, o X desaparece, né? Tá certo? Então, eu fico simplesmente com E do tipo sigma sobre 2ε0, x sobre módulo de x. Essa é a expressão que eu obtenho para o campo no caso de raio muito grande. X sobre módulo de x é a função sinal, perceberam? Se x for positivo, esse quociente vale 1. Se x for negativo, esse quociente vale menos 1. Então, aqui é a função sinal. Ou seja, esse campo, devidamente representado, é um campo assim, ó. Ele é um campo assim, ó. Aqui está o plano, né? Aqui está o plano, com densidade sigma, muito grande, né? Na parte positiva do x, o campo é assim, e tem módulo sigma sobre 2ε0 constante, então na direção x, apontando para o x positivo, e na parte de baixo, o campo é assim, apontando para a parte do x negativo. Essa é uma justificativa que eu dou agora para a afirmação que eu fiz no começo, que o campo de um plano infinito não era nada intuitivo, que as suas linhas de campo eram igualmente espaçadas, ou que o campo era uniforme, independentemente da posição onde ele estivesse. Está aqui o argumento. Tá certo? Então, esse campo inverte de sentido na origem, não é definido em x igual a zero. Esse termo aqui, ó, não está definido para x igual a zero. Então, o campo é descontínuo em x igual a zero. Legal? E agora, o campo elétrico de um fio infinito. Campo elétrico de um fio infinito. Campo de um fio infinito. Eu preciso fazer esse exercício, porque numa futura aula breve aí, nós vamos repetir essa conta por outro método. Presta bem atenção nisso, veja o trabalho que nós vamos ter, para depois valorizar a nova equação que nós vamos aprender. Esse fio infinito, eu vou supor que ele está carregado com densidade lambda. Então, sem perder muito tempo, está aqui o fio, né? Ele vai de menos infinito a infinito, ele tem uma densidade de carga lambda.
carguinhas positivas aqui, sei lá. E eu quero calcular o campo elétrico a uma posição X dele. Então, ó, aquela meio brincadeira que eu fiz, né? Se o campo é infinito, qualquer lugar serve para metade. Então aqui está a metade do fio, quem duvidar que meça, né? Vai até o infinito. Então, eu vou querer calcular o campo numa posição X, vou escolher o dq primeiro aqui e traçar o vetor. Então aqui está o meu dq. Esse fio eu vou pôr na direção Z, vai. Na direção Z. Então essa carga daqui está na coordenada Z. Essa carga produz, segundo o nosso esqueminha, um campo DE para cá. Certo? Vou chamar de θ esse ângulo aqui. Então, aquela carga infinitesimal é uma carga distribuída num fio. O que ela vale? Por aquele nosso diagraminha lá da frente, ela vale lambda dl, só que o elemento de comprimento onde eu coloquei é o eixo Z, lambda dz. Entendido? A minha carga, então, vale lambda, desse lado do fio, vezes um pedacinho do eixo Z. O que o meu DE vale, então? O meu DE, o módulo dele vale K dq sobre essa distância eu vou chamar de R para variar, né? Sobre R ao quadrado. Esse é quanto vale o campo daquela carguinha. Ocorre que, se eu escolhi essa origem na metade, existe do lado de baixo, está vendo a simetria, como a gente explora isso para simplificar as contas? Existe do lado de baixo uma carga simétrica que vai dar um DE para cima, cuja componente Z vai se cancelar. Então, as componentes paralelas a Z, ou as componentes D e Z, melhor dizendo, né, cancelam-se. O que sobram? Sobra esta componente aqui, D, E, X. Aqui está o eixo X. Aqui está a distância X. Tá bom? Legal? Sobra a componente desse. Toda vez eu estou fazendo uma análise vetorial subreptícia. A hora que eu projeto e digo que componentes se cancelam, eu estou fazendo um tratamento vetorial. Então, o que é o DEX? O DEX é esse DE cosseno desse ângulo aqui. Que eu posso escrever, então, como 1 sobre 4πε0. O que é o DE? DE é K, é isso, dq, lambda dz, né? Sobre R ao quadrado. R ao quadrado é Z2 mais X2. Certo? Cosseno θ. Tá bom? Então, EX é a integral sobre o fio inteiro de 1 sobre 4πε0 lambda dz cosseno θ sobre Z2 mais X2. Eu posso escrever simplesmente isso como lambda sobre 4πε0 integral de dz cosseno θ sobre essa raiz aí, x2 mais z2. Existe uma transformação trigonométrica que deixa essa integral absolutamente trivial. Porque note, à medida que eu ando no eixo z, o meu ângulo θ muda e o meu z muda. Então é uma integral aparentemente enrolada, porque aparentemente depende de duas coisas. Mas note a transformação que eu vou fazer. Vou chamar de tangente de θ o quê? Z sobre x. Então, z é x tangente de θ, dz é x, a diferencial da tangente é secante ao quadrado.
Eu falei que era uma aula envolvida em termos de cálculo, e é mesmo. Para os que eventualmente têm dificuldade, eu sugiro bumbum na cadeira e procurar a gente, tá bom? DZ que aparece aqui eu já achei. O que é o denominador? O que é Z2 mais X2? Eu vou pôr o x quadrado em evidência. Z é x tangente de θ. Então, Z2 é tangente ao quadrado de θ. Então, isso é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Certo? Porque x tangente de θ é Z. E agora, o que é 1 mais tangente ao quadrado? É a secante ao quadrado. Isso dá x quadrado, secante ao quadrado de θ. Então, a minha integral virou o seguinte, ó. Virou. Eu vou subir. O meu EX, então, virou. O que eu tinha mesmo? Lambda sobre 4π epsilon 0. Lambda sobre 4π epsilon 0. Integral. O que é o DZ? DZ é x secante ao quadrado de θ dθ e tinha um cosseno lá. X secante ao quadrado de θ dθ, tinha um cosseno, e embaixo secante ao quadrado de θ. Simplesmente. Essa variável vai embora, x é uma constante, isso dá lambda x sobre 4π epsilon 0, integral de cosseno de θ dθ. Eu tenho que varrer o fio inteiro. Eu dou um lancezinho de esperto aqui e dobro esse valor e calculo meio fio só. Eu dobro esse valor e calculo só metade. Eu calculo daqui para o infinito. Quando eu estou aqui, meu θ é 0. Quando eu estou no infinito, meu θ é quanto? Π sobre 2. Então, eu dobro e integro de 0 a π sobre 2. A integral do cosseno de θ é seno, seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0. Isso aqui dá simplesmente lambda x sobre 2 π. Tem um x trocado, tem um x quadrado embaixo, né? Então, x quadrado cancela. Então, o meu campo x, meu campo é lambda sobre 2π epsilon 0 x na direção x. Legal? Você vê que, com prática, você vai aprender a fazer as substituições de interesse. Aqui eu vou fazer um comentário rápido sobre a experiência de Millikan. Não sem antes falar sobre a ação, né? A ação de um campo sobre uma carga. Nós vimos na definição de campo elétrico, né, que a definição de um campo elétrico era a força que atuava sobre uma carga dividido pela carga de prova. Então vamos supor que eu tenho um campo elétrico externo e queira calcular que força esse campo externo age sobre uma carga. Isso é mais ou menos imediato, né? É óbvio que a força que um campo externo vai fazer sobre uma carga é Q vezes esse campo externo. Note que este é um campo aplicado. O campo da carga Q não age sobre a carga Q. O campo de uma carga não age sobre ela mesma. Então, E é um campo externo que age sobre uma carga. Com isso aqui, vamos dar uma pincelada na experiência de Millikan, que foi a experiência onde ele descobriu que a carga eletrônica era quantizada. Vou fazer aqui na tela mesmo. Millikan utilizou uma câmera onde ele injetava gotículas carregadas de partículas. Vamos admitir, por hipótese, que essas gotículas eram negativas, né? E tem essa câmera tem uma base onde existe um orifício P. Então, sob a ação da gravidade, essas gotas caem, passam pelo orifício, né? E ele pode, com o microscópio, observar o movimento delas. Aí o que ele fez? Ligou a base da câmera
e a base aqui embaixo por uma bateria. A hora que ele liga essa bateria, ele está dizendo que esta parte aqui ficou carregada positivamente. Esta parte ficou carregada negativamente. Portanto, tem um campo elétrico que age de cima para baixo. O campo da carga a mais foge dela, vai para a carga menos. Então tem um campo vertical para baixo. Uma gotícula de óleo que passa por esse orifício, se ela for negativa, por causa daquela expressão, ela adquire uma força para cima. O campo é para baixo, a carga é negativa, a força é para cima. Então essa força equilibra o peso de uma gotícula de óleo. Da gotícula de óleo, da gotícula que passou pelo orifício. A condição de equilíbrio é mg igual a QE, força gravitacional, força elétrica. Aqui está escrito, esse é o volume, ρ vezes o volume é a massa, ρ vezes o volume é a massa, mg é a força-peso. Agindo assim e comparando movimento de gotículas sem campo e com campo, ele foi levado a concluir que as gotículas que passavam aí só podiam estar carregadas com carga do tipo NE, onde N é 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos N. Assim ele identificou, ele viu que esse equilíbrio, né, só podia existir para determinados valores das cargas. Foi assim que ele quantificou a carga. Vamos em seguida falar de um outro tópico, que tem a ver com a ação de um campo sobre uma carga. O que acontece quando a gente coloca, então, um dipolo num campo elétrico. Um dipolo num campo elétrico. Então, acho que eu posso apagar isso, né? Um dipolo num campo elétrico. Ora, eu vou supor que eu tenho um dipolo aqui, que eu tenho um campo elétrico uniforme numa determinada região do espaço. Eu escolhi uma linha para representá-lo. Essas linhas, enfim, estão aqui, né? O campo elétrico está aqui. E eu coloco aqui um dipolinho mais, menos. A distância entre essas duas cargas eu chamei convencionalmente de D. Então, D sobre 2 para cada lado. O que esse campo faz sobre uma carga mais? F igual a QE, aparece uma força para a direita. F, se você quiser, você escreve como QE. E aparece uma menos F. Para a esquerda, se você quiser, se escreve como menos QE. Você nota por isso que a soma das forças que atuam sobre o dipolo é nula. F somado com menos F dá zero na direção X. Mas, apesar disso, aparece sobre o dipolo um torque elétrico. O que é esse torque? Esse torque vai fazer o dipolo girar, tá certo? Essa força tende a puxá-lo para cá e essa para cá. Esse dipolo só vai ficar sossegado a hora que ele estiver alinhado com o campo. Então a gente diz que a posição de descanso do dipolo, ou de menor energia, é a hora que ele se alinha com o campo. Existe um torque sobre o dipolo, então. Como é que é isso? O que é o torque lá de Física 1? Né? O torque lá de Física 1, você lembra? É R vetor F. Isso dá módulo de R, F seno θ. Então o torque que atua sobre o dipolo dá D sobre 2 F. Você projeta a força, projeta a força na direção do braço aqui, né? Esse ângulo é suplemento de θ, então F cosseno θ é F seno θ. D sobre 2 F seno θ, mais D sobre 2 F seno θ. Isso dá FD seno θ. Esse F, então, nós vimos que é QE, eu pus o E para cá, QED seno θ. Certo? Ora, aqui aparece o módulo de uma coisa que a gente aprendeu hoje, que é o quê?
o momento de dipolo P, não é isso? Módulo de um vetor chamado momento de dipolo. Então, repare, módulo de um vetor, que é o campo, módulo do outro vetor, seno do ângulo que esses dois vetores formam. Seno do ângulo que P forma com E. Isso sugere a definição de um produto o quê? Vetorial. Então, vetorialmente, você escreve que o torque que atua sobre o dipolo é P vetor E. Esse torque, como eu disse, faz com que o dipolo queira se alinhar com o campo. Então, nessa posição aqui, esse dipolo tem uma energia. Ele não gosta de ficar aí. Ele quer se alinhar com o campo. Esse pedaço de giz não gosta de ficar aqui. Ele quer atingir uma posição de energia mais baixa. Então, tem sentido falar em energia potencial do dipolo. Porque ele não quer ficar naquela posição, né? Então, o que é energia potencial por definição? A energia potencial de um dipolo na posição θ menos a energia potencial na posição θ0, a variação de energia, é o trabalho, né? É o trabalho do agente externo. O análogo a F dx na mecânica linear é tal de θ na mecânica de rotação. Então, isso aqui vale tal. O que é módulo de tal? PE seno θ, desde θ0 até θ. Essa é uma variação de energia. Portanto, se escolhermos θ0 tal que U de θ0 é igual a zero, se escolhemos uma referência, e isso é livre quando você fala de energias potenciais, tal que aqui a energia é nula, isso aqui dá o quê, então? Isso aqui dá PE, né? PE, integral de seno é menos cosseno. Então, é menos PE, cosseno θ, menos cosseno de θ0. Se eu escolher θ0, então, igual a π sobre 2, que é a minha configuração de referência, eu tenho, então, que a minha energia U de θ é menos PE cosseno θ, módulo do vetor, módulo do outro cosseno dele, e isso sugere a definição de um produto escalar. Tá bom? Então, antes de ir embora, eu quero fazer aqui duas experienciazinhas que tem a ver com o fato de um campo elétrico não ser uniforme. Só uma coisa final, uma curiosidade final aqui, né? Por que funciona um forno de micro-ondas, né? Você sabe que o forno de micro-ondas aquece alimentos que têm alguma umidade. Na verdade, o micro-ondas aquece, na verdade, é água. Então, uma molécula de água é uma molécula polar, né? Nós já vimos que o centro de carga negativa, que é o oxigênio, não coincide com o do hidrogênio. Existe, então, aqui um dipolo intrínseco, né? Orientado da carga menos para a carga mais. A molécula d'água é uma molécula polar. Por que então a molécula d'água não exibe, um copo d'água não exibe nenhuma propriedade elétrica? Porque a água está num copo d'água, no seio da água, orientada aleatoriamente. De tal maneira que esses dipolos somam-se e dão um momento total nulo. A hora que você põe uma molécula de água num forno de micro-ondas, no forno de micro-ondas atua um campo elétrico oscilante. Esse campo muda de direção a cada ciclo. Então a molécula d'água fica doida, né? Ela tende a se orientar, o dipolo tende a se orientar com o campo, ela está se orientando, o campo inverte, ela tende a se orientar com o outro, assim por diante, ela fica numa agitação, né? E essa agitação se transforma em agitação térmica, uma molécula d'água tromba na outra, transfere essa energia para a energia térmica da água, aquecendo-a, portanto.
Se uma molécula de água não fosse polar, você não conseguiria ou não poderia utilizar o forno de micro-ondas para aquecer alimentos à base d'água. Então a gente na aula de hoje essencialmente estudou campos elétricos e vimos que muitos deles variam com a distância. Que eu vou, ao atritar esse bastão, eu espero estar conferindo carga a esse bastão. Esse bastão, tendo cargas, cria um campo elétrico. Nessa latinha existem elétrons de condução, né? Então, a hora que eu aproximar, Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui resultam cargas, resulta dessa distribuição de cargas um campo elétrico que não é uniforme. Esse campo elétrico não é uniforme, porque numa distribuição finita, né, o campo varia com a distância. A hora que eu aproximo da latinha, esse campo separa as cargas da latinha, porque ele é um condutor. Se ele estiver carregado positivamente, atrai elétrons para a parte mais próxima, deixa lacuna de carga positiva do outro lado. Como essa força de interação depende da distância, ela vai atuar com força maior perto da carga mais próxima, que é uma carga oposta, e, portanto, você vai ver uma atração. Certo? Então, aqui a natureza é a natureza de indução. Você separa centro de cargas, o campo mais intenso vai agir sobre a carga mais próxima. Portanto, vai dar uma força de atração. E agora, dessa vez não vou mais fazer mistério sobre cai ou não cai. Vem desatarrachar isso para mim, eu não quero me descer minha mão, por favor. Então, propositalmente, eu estou pondo essa água no limite do balde, certo? E, se o clima ajudar, a hora que eu aproximar, você está vendo lá? Muito levemente, está vendo o fluxo d'água mexer? Então, ó. Olha lá, molhando a cadeira. A garrafa faz xixi fora do balde. Bem, isso encerra a aula de hoje. Até a próxima. Obrigado.